ficando meio velho, isso vai ficando meio embaraçada, mas é coisa da idade. Mas Jeová, Ele dá vista nova, né, irmãos? Nosso Deus é Deus que ainda cura o cego, é Deus que ainda faz nós ser novas pessoas na presença dEle. Aleluia. Vamos ler então o texto. Aleluia. Louva a Deus por esta noite, por esta oportunidade. Que Deus continue sendo sempre glorificado na nossa vida, irmãos. Deus nos chamou para glorificar o nome dEle. Deus não nos chamou para reclamar da vida. Deus nos chamou para servi-lo e ser fiel a Ele até o fim, irmãos. Aleluia. Independente da circunstância que ainda vamos passar e acontecer na caminhada. Aleluia. Diz assim o texto. Aleluia. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Aleluia. Versículo 19 diz assim: porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Aleluia. Podeis assentar, glorificando a esse Deus maravilhoso, tremendo e poderoso. Irmãos, nós vamos ver o escritor aos Hebreus. Ele começa agora a narrar algo que acontece com a vida dele. Aleluia. Ele começa a falar do tempo da lei e do tempo da graça. Esse texto ao qual, aleluia, nós vamos fazer menção nesta noite, ele traz, aleluia, para a nossa reflexão e conhecimento, aleluia, a justificação pela fé e com paz, irmãos. Aleluia. A Bíblia aqui, irmãos, está dizendo nesse texto que o escritor, ele começa falando sobre ser justificado pela fé. Aleluia. Nós, outrora, nós estávamos condenados pelo pecado. Aleluia. O pecado era um destino certo de nos levar para a condenação que espera ainda a humanidade a ser julgada. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui o escritor ele começa a falar na vida que ele viveu. Ele foi justificado pela graça e pela fé. Aleluia. E aqui o texto, irmãos, ele começa dizendo assim: sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Para que nós possamos ser justificados pela nossa fé, o escritor começa escrevendo que devemos ter paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, porque foi por Ele, irmãos, que nós nos aproximamos de Deus. Foi por Jesus que nós aproximamos de Deus. Foi por Jesus que nós recebemos esta graça, este favor imerecido. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu quero, irmãos, aleluia. Eu estava hoje fazendo algumas marcações ali em casa. Aleluia. Nesta madrugada estava eu orando. Aleluia. E um dia, irmãos, eu achei que um dia amanheceu. Eu falei: Senhor, e a palavra, Senhor? Que palavra que vai ser para esta noite? Aleluia. Mas o nosso Deus é quem fala, o nosso Deus é quem sabe o que faz. Porque nós só temos que obedecer o que Ele manda nós fazer. E assim nós estamos vivendo, irmãos. Aqui, irmãos, eu estava fazendo ali uma leitura e anotando algumas coisas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos entrar nesse texto, irmãos. Ele começa a trazer para nós
aleluia. E eu estava ali meditando, irmãos, e ele traz à nossa memória, aleluia, um jardim que estava recheado das maravilhas do Senhor, um jardim que o homem deveria somente desfrutar das maravilhas de Deus, aleluia, um jardim que o homem viveria satisfeito, aleluia, o homem não precisaria mais sofrer como nós sofremos hoje, para nós ganhar o nosso pão de cada dia. É sofrido, um sofre mais, outro sofre menos, aleluia. Mas nós vamos ver, irmãos, que esse escritor aos Hebreus, ele começa a falar, aleluia, da lei do pecado, e ele começa a falar, aleluia, que foi, irmãos, ali no jardim que começou o homem, aleluia, a entrar, aleluia, numa atmosfera de divisão com Deus, aleluia. O homem começou a entrar, aleluia, em querer fazer algo da mente dele, do coração dele, do desejo dele, e Deus somente, ele deixou uma ordem, ali, irmãos, um aviso para o homem, para que se ele quisesse viver bem na presença de Deus, ele deveria obedecer a Deus, respeitar os limites que a vida impõe a ele ali naquele jardim, impunha, né? Aleluia. Mas o homem, irmãos, ele está sujeito a querer pegar algo que não é para ele pegar. Muitas das vezes, se falar isso aqui é proibido, o homem muitas vezes ele vai querer saber o porquê que aquilo é proibido, porque o homem tem uma tendência, irmãos, de querer pegar aquilo que não é para ele, aleluia, de conhecer aquilo que não é para ele, aleluia. E ali Deus, ele estabeleceu essa ordem: olha, deste jardim vocês podem comer, vocês podem desfrutar das maravilhas desse jardim. Olha, tem frutos de várias formas aí, tem abacate, né? Tem, aleluia, tem ali a fruta do bode, aleluia, tem ali no jardim, aleluia, cereja, tem no jardim abacaxi. Por que o homem vai querer comer o fruto do espinho? Hein? Fruto do espinho machuca. Meu Deus. Não é para o homem comer. Quem come fruto do espinho é cabrito, irmãos. Sabia disso? Cabrito come espinho. O bicho terrível para comer espinho é aquele bicho. Ele come. Mas esse fruto do espinho não é para o homem comer. Mas ali o homem queria conhecer o fruto do espinho. E Deus agora, ele somente estabeleceu uma ordem: disso tudo aqui vocês vão comer, mas daquele fruto lá, daquela árvore, do bem e do mal, não. Porque se vocês comerem daquele fruto, verdadeiramente vocês morrerão. Aleluia. E hoje eu começo a entender, irmãos, que quando o homem começa a comer do fruto da desobediência, ele começa a morrer na fé, ele começa a esfriar na presença de Deus, ele começa a regredir, em vez dele avançar na obediência, ele começa a regredir. E hoje nós vamos entender pela palavra, aleluia, que o Senhor começou a dar, irmãos, ali uns toques para eles. Olha, eu quero ter comunhão com vocês. Toda tarde eu quero descer aqui e bater um papo com vocês. Você imagina comigo, meu irmão, como é maravilhoso, aleluia, o Senhor sentar do teu lado e falar: vem cá, filho, eu quero conversar com você nesta tarde, eu quero conversar com você nesta noite, filho, eu quero te abraçar. Eu sei que o dia foi difícil para você, eu sei que o teu coração está machucado, eu sei que a sua alma está cansada, mas hoje eu quero te abraçar, filho. Hoje eu quero te alegrar o seu coração, filho. Glória a Jesus. Que privilégio Adão teve, que privilégio Eva teve, aleluia, de ouvir o Todo-Poderoso,
Toda tarde, irmãos, antes do sol se pôr, ele iria lá conversar com eles. Deus, ele nunca deixou nós sozinhos. Deus sempre conversa conosco. Deus sempre fala conosco. Deus sempre nos consola. Tem dia que nós estamos para baixo, mas ele nos levanta quando ele vem com a presença dele. Meu Deus. E ali Deus estabeleceu o que? Adão e Eva. Obediência. Porque se desobedecer, certamente morrerão. Mas, irmãos, há um tempo que nós temos que viver em vigilância. Porque, irmãos, estar na presença de Deus hoje é como você está lá no jardim. A serpente, que é o diabo, está, irmãos, muitas vezes nos sondando. Ele quer nos tirar da presença de Deus. Ele quer nos lançar as ofertas dele para que nós saiamos da presença de Deus. Ele quer que nós desobedeça as ordens de Deus para que nós tenhamos, aleluia, o reino de Deus. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, aleluia. Ai, meu irmão, é um tempo que nós estamos vivendo nessa terra. E nós temos que andar também, irmãos, em vigilância. Porque os dias são difíceis. Os dias são de trevas, irmãos. Os dias não são fáceis. Os dias são difíceis. Mas com o Senhor nós venceremos em nome de Jesus. Jesus, eu creio. Graças a Aqui, irmãos, eu Deus. quero falar desses dois, Maravilhoso. aleluia, essas duas diferenças entre o Adão que pecou e por ele entrou o pecado e a morte na vida do homem. Aleluia. Esse foi o primeiro Adão, o Adão que falhou. Mas eu quero também falar do segundo Adão, o Adão, aleluia, que veio, morreu com 33 anos, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para nos dar vida, para nos dar salvação, para nos dar libertação, nos libertar da escravidão do pecado, aleluia. Meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nesse texto, irmãos, Graças a o Deus. primeiro Adão, aleluia, ele falhou, ele não cumpriu o seu propósito que Deus tinha na sua vida. Aleluia. O propósito era somente, irmãos, de obedecer, era somente de desfrutar das maravilhas do Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Deus é fiel. E nós vemos que, por ela não ter vigiado, o Adão, o homem, também não vigiou. Porque, irmãos, quando Deus dá algo na nossa mão, nós somos responsáveis, irmãos. Nós temos a responsabilidade de procurar fazer da melhor forma que Deus se agrada. Que Deus nos dá, aleluia, uma missão, nós temos que cumprir. Deu que doer, irmãos. Aleluia. Nós temos que cumprir essa missão. E Adão, irmãos, ele estava indo muito bem, dando nome para os bichos, cuidando bem do jardim. Mas quando Adão estava nos seus afazeres, e eu imagino que Eva estava passeando pelo jardim. Eva estava vendo, né, as belezas que o jardim oferecia. Porque é tão bonito você passear por um jardim. Você já passeou por um jardim, por um bosque, e começou a apreciar as belezas da natureza? É bonito, né? Mas naquele dia, irmãos, imagino eu conjecturando que não era um dia para Eva passear no jardim, não era um dia para Eva apreciar as belezas do jardim, porque naquele dia o inimigo estava armando um laço para ela. Aleluia. Por isso que a Bíblia fala para nós, irmãos, vigiai, orai e sem cessar, irmãos. É todo dia, a todo momento devemos estar em vigilância e oração ao Senhor. E nesse dia Eva resolveu dar um passeio. Eu costumo falar que tem passeio, irmão,
que pode custar a nossa vida. Jesus. Tem passeio que pode custar para nós nós perdermos tudo que nós temos nessa vida. Verdade. Eu falo isso aí, irmãos. Eu fui passear uma vez com uns amigos aí, né, amigos? O amigo que te leva para o buraco, ele não é seu amigo, ele é seu inimigo. Verdade. E naquele dia eu resolvi dar um passeio com os colegas, né? Fui chamar eu. Fomos na cidade, tomamos vinho bravo lá e já voltamos no arzão, né? Oh, vida louca, né? Tempo ruim. Agora eu estou no tempo bom. Oh, glória. Aleluia. E fomos, irmãos, na cidade, enchemos a cara e ele foi passar na casa dele e ia pegar a arma que ele tinha na casa dele para nós ir numa festa aqui na Sampaio. E naquele dia que nós passamos na Vila Batista, meu irmão me chamou, Edinho. Ele estava indo jogar videogame, era umas 7 horas da noite, mais ou menos. Eu falei para eles, eu não vou não, eu vou lá jogar videogame. O pessoal lá, meu irmão. Aí eu fiquei sabendo que no outro dia, irmãos, aquele carro deu 3 piruletas. Eles saíram da festa, eles levaram o rapazinho, até chamava, era o vulgo do rapaz. E o carro deu 3 piruletas e aquele rapaz, ele bateu a cabeça no chão e morreu na hora. E eu fiquei analisando, irmãos, podia ser eu. Olha o livramento que Deus me deu. E tem passeios, irmãos, que nós não devemos ir passear nele, porque é uma armadilha. E Eva também, ela não sabia da armadilha que estava preparada para ela. Por isso que eu falo, irmãos, nós temos que estar em constante vigilância e oração ao Senhor. E a Bíblia diz que é o guarda de Israel que nos guarda. É o guarda de Israel que corta o laço do passarinheiro e a peste perniciosa. Aleluia, o mal cai por terra quando nós, aleluia, estamos na posição que Deus quer. E esse texto ao qual nós, aqui irmãos, falando, aqui irmãos, já havia uma promessa, aleluia, no livro do Gênesis, irmãos. Já havia uma promessa de Deus para a salvação da humanidade. Aleluia. O pecado já estava ali abundando, né, sobre a terra. Mas a Bíblia diz em Gênesis 3,15: da semente da mulher nascerá um que pisará na cabeça da serpente. Aleluia. Então já havia a promessa do Salvador vir ao mundo para salvar o pecador, o perdido, o perverso. Aleluia. E aleluia, esta promessa, sempre sabemos, irmãos, como leitores da Bíblia, que é o próprio Jesus Cristo, nosso Salvador, que é, aleluia, essa semente que Gênesis vai falar, a semente da mulher. É interessante, né, irmãos? Que é Deus que pôs a semente na mulher, porque a mulher não tem semente, né, pastor? João Paulo pegou sobre a semente aqui, né, João? Mas é um mistério. Quando Deus quer fazer as coisas, Ele confunde a medicina, né? Ele confunde a física, Ele confunde o entendimento do homem, né? Porque nunca aconteceu isso na história da humanidade, né, pastor? A mulher gerar um filho por si própria. Já aconteceu isso? Tem como, né, irmãos? Mas quando Deus quer fazer, Ele faz, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós queremos ser, irmãos. Aleluia. Eu quero fazer aqui, irmãos. Eu estava conjecturando aqui o texto. E nós vemos que nos tempos que nós vivemos, as pessoas pensam que quem chega primeiro, muitas vezes, é o que vai ganhar. Na competição do homem, às vezes acontece isso, né? É o primeiro que chega, é o que ganha, não é? Mas eu estava dando uma refletida, irmãos, e aqui eu estava vendo a diferença de Adão, o Adão pecador, para o Adão salvador.
O Adão pecador veio primeiro, mas o Adão Salvador veio segundo, né? Aleluia! E aqui eu estava escrevendo aqui, irmãos, algumas palavras. Todos nós queremos ser os primeiros. Ninguém quer ser segundo na disputa de medalhas. Quem é o primeiro recebe a medalha de ouro. Quem é o segundo recebe a medalha de prata. Entretanto, mesmo ganhando a medalha de prata, quem é o segundo não se dá por satisfeito. Porém, neste momento, gostaria de provar que nem sempre o primeiro é o melhor. Isto se confirma em Jesus Cristo, o segundo Adão. O primeiro Adão fracassou, porém, o segundo Adão, Jesus Cristo, venceu. Aleluia! Graça, irmãos, é esta que veio de Jesus para a nossa vida. Aleluia! Porque pela Bíblia, irmãos, nós estávamos sendo condenados como Adão foi, condenados pelo pecado. Hoje eu costumo dizer, irmãos, se Adão tivesse vivo ainda, a turma acho que ia fazer uma farofa de Adão. Irmãos, mas nós não devemos cometer os mesmos erros que o outro cometeu, irmãos. Se o outro falhou, nós podemos tirar proveito do que o outro fez de errado e deu errado, para que nós venhamos fazer certo, para dar certo. Não é assim que funciona? Não é possível que eu estou indo com uma pessoa que é cega para o buraco e eu vou caminhando com ele até o buraco. Eu tenho que saber entender isso. E hoje, nos tempos que nós estamos vivendo, é assim, irmãos. As pessoas, eles não querem chegar em segundo lugar. As pessoas, a Bíblia diz que nós temos que aprender, né, a perder para nós ganhar. Porque nem sempre na vida nós vamos ganhar, irmãos. Vai ter momento da nossa vida que nós vamos perder. Aleluia! Quantas vezes nós já perdemos na nossa vida? Aleluia! Muitas vezes a derrota é algo que não alegra ninguém. Ela nos deixa bastante tristes. Mas tem perdas que nos ensinam, irmãos. É um ensinamento que nós temos para que nós possamos aprender a viver da forma correta. Aleluia! E aqui o ensinamento que Adão nos deu, irmãos, é que nós devemos viver na obediência. Aleluia! Adão veio primeiro, mas porém, quem foi o vencedor aqui foi Jesus. Adão, ele podia ter aproveitado melhor a sua oportunidade. Ele poderia ser um campeão. Aleluia! Eu joguei futebol. E quem não queria jogar para ganhar, o pastor já jogou. Quem que não queria ganhar para jogar para ganhar? Eu nunca entrei dentro de campo para perder. Nós chutava grama, nós chutava até um companheiro. Nós queríamos ganhar. Quantas vezes nós perdemos? Né, pastor? Acho que o pastor também já perdeu muitos jogos também, né? Mas faz parte da vida. Porque nós temos que aprender, irmãos. Muitas vezes perder não é que nós vamos, aleluia, nós perdemos a guerra, não. Perder muitas vezes traz um ensinamento para a nossa vida. E eu aprendi na minha caminhada, irmãos, aleluia, que eu preciso agora fazer da forma certa, para que eu não venha perder. Aleluia. Eu dei muita cabeçada para saber entender como a vida ela é diferente do nosso pensamento, do nosso aprendizado humano falando. Aleluia. Porque Deus ele nos ensina todos os dias na palavra dele. Mas se nós obedecer, nós vamos ter um bom ensinamento. Se nós andar em comunhão com Deus, nós vamos aprender, irmãos, a viver de forma sábia. Nós vamos aprender a viver de forma graciosa na presença de Deus. Aleluia.
E aqui, irmãos, eu estava meditando, falando sobre a graça, porque o primeiro Adão foi o pecado e a condenação que veio no mundo, na vida do homem. Mas o segundo Adão, ele nos trouxe a salvação e a graça. Aleluia. E a graça, irmãos, essa é um favor que os homens não merecem. Nunca mereceu essa graça, esse favor imerecido. Se nós fosse salvos, irmãos, por obras, se nós fosse salvos, irmãos, por pegar a palavra, aleluia, se nós fosse salvos por amar as pessoas, ninguém seria salvo. Aleluia. Mas é pela graça. Foi a graça que me alcançou caído no pecado um dia, e a graça te alcançou também um dia. Nós que éramos cegos, nós que andávamos em escuridão, mas a graça, ela nos trouxe a luz, a graça nos trouxe a salvação. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Por que não dizer, irmãos, do nosso irmão Noé? Noé, aleluia, Deus havia condenado aquela geração de Noé. Mas a Bíblia diz, irmãos, aleluia, que Noé achou graça no Senhor. Aleluia. E nós também achamos graça no Senhor. Aleluia. E por isso nós estamos aqui hoje, irmãos. Era para nós estar por aí também, caídos nas drogas, na bebida, né? Na prostituição. Mas também era para estar. Mas a graça nos alcançou. E a graça nos trouxe uma vida nova. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, aqui em Salmos de número 85, verso 10, encontraram-se a graça e a verdade. Aleluia. Mateus 10, 8 diz assim: de graça recebeste, de graça dai. Aleluia. Eu não entendo hoje, irmãos, por que as pessoas cobram para pregar. Aleluia. Porque recebeu essa graça e recebeu de graça. Aleluia. Então, irmão, seja fiel ao Senhor. Se Deus te deu condição para viver, não cobre para pregar, irmão. Não cobre para louvar. Aleluia. Se Deus já te dá condição de viver, não cobre, porque Deus nos chamou de graça. Aleluia. Para nós servir a Ele e sem ter que pagar nada. O preço hoje, irmãos, é o preço da obediência. A obediência que é, aleluia, o que Deus estabeleceu para nós. Obedecer é melhor do que sacrificar. E tem muitas pessoas que preferem sacrificar do que obedecer. E estão pagando preço. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. João, irmãos, capítulo 1, versículo 17. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E essa graça, irmãos, nós podemos hoje ainda encontrar ela. Ela está no nosso meio. Ela está na nossa vida. O Senhor muitas vezes ele só está esperando de nós uma atitude. Aleluia. Uma atitude para nós. Aleluia. Sentir a presença dele. Aleluia. Talvez você veio para o culto cansado, desanimado, fadigado. Mas, irmãos, nós devemos acordar o Senhor, chamar a atenção dele nesta noite. Porque o Senhor, ele está com o seu braço aberto. E ele quer, irmãos, aleluia, nos abraçar nesta noite, tirar esse cansaço, essa fadiga, que muitas vezes nos atrapalha até mesmo de meditarmos. Tem dia que você pega a Bíblia e você não consegue nem ler ela, de tão cansado que você está. E você não consegue memorizar, meditar direito. Mas quando a graça é derramada, irmãos, o cansaço ele sai e você revigora as suas forças. Aleluia. Deus ele faz isso conosco. Quantas vezes eu cheguei no culto desse jeito e saí renovado com a água. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro Adão fracassou na tentação e foi vencido pelo diabo. Em Gênesis 3 fala. E o segundo Adão, irmãos, triunfou na tentação e venceu o diabo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nos deu um ensinamento, irmãos, para nós vencer, porque a Bíblia ela fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como que Jesus ele venceu o diabo, irmãos? Eu imagino, irmãos, Adão, aleluia, Adão não tinha uma vida de oração naquele jardim. Adão, acredito que não tinha uma vida de consagração naquele jardim, né, irmãos? E Adão ali, ele estava vulnerável, irmãos, né, ao diabo que conseguiu ali uma brecha para entrar naquele jardim. Ele viu que Adão e Eva, eles estavam vulneráveis. Eles não tinham uma vida de oração no jardim. Eles não tinham uma vida de consagração. Foi o que Jesus nos ensinou: vigiar e orar sem cessar, né? Porque o espírito é forte, ou está pronto, mas a carne é fraca. A carne, irmãos, ela pede para as coisas deste mundo, mas o espírito, irmãos, ele regozija com as coisas do céu. Aleluia. Aleluia. E aqui, irmãos, Jesus nos ensinou, aleluia, que para vencer o diabo na tentação dele, nós devemos ter uma vida de santidade, uma vida de vigilância, uma vida de preparação espiritual. Aleluia. Porque, irmãos, não tem como vencer o diabo na carne, não tem como vencer o diabo na força do homem, não tem como vencer o diabo na inteligência do homem. Aleluia. Mas nós temos que ter as armas espirituais, as armas que é a palavra de Deus, a arma que é a oração, a arma que é o jejum, a consagração e a santificação, sem a qual nós não veremos a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus ele tem falado de consagração, irmãos, de preparação espiritual. Nós devemos, você quer vencer a luta, você quer vencer o diabo, você precisa, eu preciso, nós precisamos buscar mais a Deus. Aleluia. Rejeitar os prazeres da carne. Tem dia que a gente quer ficar o dia inteiro deitado. Tem dia que nós queremos ficar o dia inteiro, né, irmãos? Se deixar, nós fica na frente de uma televisão. Se deixar, nós ficamos o dia inteiro à toa, fazendo a vontade da carne. Meu Deus. Mas, irmãos, não é tempo de nós relaxar para as coisas de Deus. É tempo de nós buscar mais de Deus, porque os dias são maus, são difíceis, e nós só vamos vencer com a presença de Deus na nossa vida. Aleluia. Nós só vamos vencer com a força de Deus na nossa vida, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Quando nós alegramos ao Senhor na nossa adoração, quando nós alegramos ao Senhor, quando nós clamamos o nome dEle, o Senhor nos fortalece. Aleluia. Por isso, irmãos, o Senhor nos deu esse ensinamento. Aleluia. Para que possamos resistir o diabo, ele fugirá de nós, porque a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, mas é contra os principados e potestades, contra os dominadores que estão nas regiões celestiais. Aleluia. Aleluia. Nós vamos ver, irmãos, aleluia. O primeiro Adão, irmãos, viveu 930 anos, aleluia, e morreu. O segundo Adão viveu 33 anos e alguns meses, e morreu. Porém,
Ao terceiro dia, Ele ressuscitou. E Ele está à destra de Deus. E Ele sempre intercede por nós. E Ele sempre, irmãos, luta a nosso favor. E Ele sempre, irmãos, aleluia, que tem algo para acontecer na nossa vida que não é bom. Ele sempre está lá para nos guardar. Ele sempre está lá para nos ajudar. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo Adão, irmãos, aleluia. O Senhor deu o testemunho dele. Aleluia. Quando ele estava batizando ali, irmãos, no Rio Jordão, e o segundo Adão, Deus deu testemunho dele. O Adão que veio para salvar, o Adão que veio para libertar, e o Adão veio para transformar essa humanidade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus deu testemunho dele ali no Jordão, e falando para João: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o Salvador, João, que eu enviei ao mundo. A promessa que eu fiz, que eu iria enviar para salvar a humanidade. Aleluia. E é por essa graça, é por esse segundo Adão, irmãos, que nós estamos aqui esta noite, buscando ao Senhor, adorando ao Senhor, glorificando o nome dele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro Adão, ele era uma criatura, irmãos, mas o segundo Adão é criador. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu imagino, irmãos, essa graça. O que a graça ela faz, irmãos? O segundo Adão veio cheio da graça, veio cheio do poder, ele veio cheio da autoridade, porque a Bíblia diz, irmãos, aleluia, que todo o poder foi dado no nome de Jesus no céu e na terra. Aleluia. Não tem nome mais poderoso do que Jesus. Essa graça tem todo o poder. Eu imagino, irmãos, esta graça, aleluia, ela, irmãos, ali na vida, aleluia, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aleluia. Essa graça estava envolvendo Sadraque, Mesaque e Abednego. Aleluia. A fornalha estava lá, mas eles não tiveram medo, irmãos, porque a graça já estava com eles. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pode jogar rei, pode jogar na fornalha, mas é a graça que está conosco. Aleluia. Deus seja Aleluia. louvado. A graça livrou eles da fornalha, irmãos. Maravilhoso. Eu imagino Daniel, irmãos, o homem que ora, o homem que tem compromisso com Deus, ele é cheio da graça, irmãos. Ele é como um pavio que fumega. Você já viu o pavio fumegando? Já viu? Você olha para esse, parece que está apagado. Mas começa a soprar ele para você ver. Começa a soprar ele para você ver. Ele começa a pegar fogo de novo. Aleluia. E assim é o cristão de Deus, irmãos. Ele não anda apagado, não. Ainda tem fogo dentro dele. É o momento que às vezes nós passamos, irmãos, parece que nós estamos apagados, mas ainda tem fogo aí dentro, ainda tem graça aí dentro, ainda tem poder aí dentro, ainda tem o céu aí dentro. Aleluia. Quando você começa a louvar, Deus abre o céu e derrama a glória. Quando você começa a pegar na graça, a graça alcança, a graça cura, a graça liberta, a graça salva. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu imagino, irmãos, aleluia, o salmista Davi entrando dentro da casa, da caverna de Adulão. Aleluia. O salmista estava como aquele pavio que fumega, irmãos. Ele estava meio apagadinho, mas foi lá dentro daquela caverna de Adulão
que Deus mostrou para ele que ele ainda tinha fogo, que ele ainda tinha a graça de Deus, mesmo fugindo dos inimigos. Mas Deus mostrou para ele ali: olha o que eu estou preparando para você dentro dessa caverna. Ali dentro da caverna foi um refúgio. E Deus mostrou para ele que Deus era na vida dele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes, irmãos, nós refugiamos. Muitas vezes as pessoas dizem: o Isaías sumiu. Falei: não, irmão, eu estou escondido debaixo das asas do Altíssimo. Quando Ele quiser que eu prego, eu vou pregar. Quando Ele quiser, irmãos, que eu faça algo para Ele, eu vou fazer. Aleluia! Porque eu estou na direção dEle. E é essa graça do Senhor que me dirige e me mantém de pé. Aleluia! E eu vejo o salmista, irmãos, mesmo fugindo dos inimigos, ele entendeu, irmãos, que a presença ainda estava com ele, que a graça ainda estava com ele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Não importa, irmãos, aleluia, o estado que nós vamos viver nessa terra, o mais importante é a presença estar conosco, o mais importante é a graça estar na nossa vida, o mais importante é você falar: Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Se o Senhor quer que eu faça, eu vou, Senhor. Se o Senhor não quer que eu faça, eu não vou. Aleluia! É o Senhor que derrama a graça, é o Senhor que levanta o caído, é o Senhor que restaura, aleluia, as nossas forças. Meu Deus! Aleluia! E eu vejo, irmãos, aleluia, que foi essa graça, irmãos, que salvou Abraão daquela cidade de Sodoma e Gomorra. E foi essa graça também que nos salvou da perdição do pecado. E devemos hoje, irmãos, caminhar com essa graça na nossa vida. A graça, esse favor imerecido. E às vezes hoje eu vejo tantas pessoas, às vezes Deus começa a usar, às vezes Ele começa a achar que Ele que faz, nós não fazemos nada, irmãos. É a graça que nos basta. Como disse Paulo, né? Deus falando para Paulo: a minha graça te basta. Aleluia! É a graça, irmãos. Quando você pega com graça, Deus Ele manifesta a glória dEle, Deus manifesta a presença dEle, Deus faz coisas maravilhosas quando a graça dEle é derramada sobre a nossa vida. Deus pega, irmãos, o maconheiro, o traficante, o assassino, o idólatra. Deus pega, irmãos, o adúltero. Deus pega aquele que não vale mais nada para a sociedade. Ele dá o banho da graça dele e mostra: olha, é esse aqui que eu vou usar, aleluia. É essa aqui que vai ser servo e serva minha. É esse que eu vou usar com poder na terra, aleluia. É a graça, irmãos, aleluia. Às vezes nós julgamos o andante, o andarilho, às vezes nós julgamos, irmãos, o viciado, mas é a graça de Deus que tem que ser derramada na vida deles também. Porque outrora nós também não valia nada. E nós não valemos nada ainda sem a presença de Deus. Meu Deus! Sabia disso? Não é porque você anda com um terninho, uma gravatinha, né? Se a graça não estiver na nossa vida, irmão, não tem graça. Sem graça não tem graça, né? Aleluia! Louvado seja Deus. Irmãos, aleluia! E esse texto, aleluia, que esse escritor ele menciona, irmãos, aleluia, ele começa a falar algumas coisas interessantes que eu estava meditando aqui, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a
a experiência, a esperança, aleluia, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por Cristo Jesus, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, Aleluia. pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Aleluia. Amém. Sabe o que é reconciliação, irmãos? Nós somos integrados agora no hall de membros do céu. Aleluia. Basta nós perseverarmos, basta nós buscar, nós lutar, porque o reino de Deus, irmãos, o reino do céu, ele é tomado à força, não tem facilidade. Hoje prega-se um evangelho muito fácil, né? É só vir para a igreja, você ficar do jeito que você está, e está tudo certo. Não está não, irmãos. Nós temos que nos consertar todos os dias. Todos os dias temos que pedir a Deus essa graça dele na nossa vida, para nós orar, para nós melhorar cada dia mais, irmãos. Porque muitas vezes nós queremos ficar no estado que nós estamos, mas a graça nos muda, a graça nos molda. Aleluia. A graça nos faz ser pessoas diferentes, pessoas novas na presença de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, e eu deixo esta palavra para o coração dos irmãos. Eu quero estar orando junto com a igreja. Aleluia. Que esta graça nesta noite, ela venha superabundar na tua vida. Porque a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Né, irmãos? Aleluia.